CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira de estudos, estudando o Livro dos Espíritos. Aí a última quarta-feira antes do Natal, inclusive, né? Eu já desejo a todos um Feliz Natal, que todos tenham o sentimento natalino, o nascimento do menino Jesus, que seja realmente um nascimento na vida de cada um. Então, agradeço a presença de todos e vamos fazer uma prece rápida para darmos prosseguimento, então, ao estudo. Hoje nós vamos estudar as questões 786 a 789, que é os povos degenerados. Nosso querido irmão Éder Andrade estará no estudo. Então, quem quiser, mantenha um copo com água próximo, para que a espiritualidade, conforme a necessidade e o merecimento de cada um, possa trabalhar essa água e, ao término do estudo, ao beber esta água, tenha a fé que essa água foi fluidificada. A fé remove montanhas, é importante. Então, vamos lá. Jesus, mestre querido, nesta semana que antecede o seu nascimento, sabemos, Senhor, que o Senhor não nasceu em dezembro, mas que o Senhor aceita esta data. Então, que nesses dias em que estamos mais sensíveis, estamos mais carinhosos uns com os outros, que o amor, que o perdão, que a vontade de servir esteja à frente de cada um. E que não só aquela mesa farta que muitos preparam para a ceia de Natal, mas também que a presença de Tu, Senhor, possa remanejar fluidos para que cada lar, cada família, cada pessoa seja beneficiada com aquilo de necessário. Que aqueles nossos irmãos em situação de rua, que aqueles nossos irmãos que estão ao leito de um hospital ou que estejam num momento de dificuldade, que esse espírito natalino seja agraciados a todos e que nós possamos compartilhar desse nosso amor através da emanação de fluidos que cada um espírita, cada um cristão possa, nesta semana de Natal, levar a cada um presente. Então, Senhor Jesus, fique conosco agora e sempre, graças a Deus. Bem, como eu falei, nosso querido irmão Éder, vou subi-lo. Aqui, deixa eu ajeitar. Éder, estamos antecedendo, né? Hoje é quarta-feira, o Natal. Isso. Então, você faça o seu estudo, no final faça a sua prece e querendo fazer algum comentário final do Natal, fique à vontade também. Bom estudo para você, Éder. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Amigos da CEIP, é sempre uma grande satisfação estar aqui para conversar, trocar ideia e estudar um pouquinho. Eu digo um pouquinho porque nós compartilhamos o pouco que nós aprendemos. Hoje, como o Ricardo falou, nós vamos falar sobre os povos degenerados, perguntas 786 até 789. São 3 perguntas, mas perguntas que têm um desdobramento muito grande. Da hora que eu comecei a estudar, eu me lembrei do livro A Caminho da Luz de Emmanuel,
psicografado por Chico Xavier no ano de 1938, onde Emmanuel fala sobre os povos da antiguidade. Não há dúvida nenhuma, tá? A história nos mostra isso, que existiram vários povos violentos, que a palavra degenerado aí tem no sentido de violento, cuja cultura era completamente diferente da nossa. Porém, nós acreditamos em reencarnação e sabemos perfeitamente que alguns de nós podem ter tido encarnações nesses povos, em que viviam na época da barbárie. Nós mesmos poderíamos ou podemos ter vivido até realizando atividades assim que hoje consideramos absurdas em vários continentes, para não citar um exemplo em particular. Então, estudando a história, a gente observa que várias tribos violentas se deslocaram de regiões para regiões, atacando, destruindo, dominando. Mas, ao mesmo tempo, um processo de miscigenação cultural permitiu que aqueles espíritos atrasados aprendessem com os espíritos mais evoluídos. Porque uma coisa, historicamente, isso não tem nada a ver com o espiritismo, podemos constatar que a cultura mais atrasada, ela é absorvida pela cultura mais evoluída, principalmente quando essa cultura tem uma ascendência de ordem moral. É lógico que, inicialmente, nem sempre isso acontece, mas, pelo que nós observamos, vários povos que dominaram outros acabaram, por associação, assimilando a cultura do povo que eles dominaram. E nessa mistura, nós tivemos a formação de outros grupos culturais. Agora, o pitoresco nisso tudo, se nós podemos dizer, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concedeu a bênção da reencarnação. E por meio da bênção da reencarnação, nós sabemos perfeitamente que a vida não começou no berço e não terminou no túmulo. Porque se isso acontecesse, todos nós estaríamos fadados a viver uma única existência. Se já fôssemos evoluídos, levaríamos vantagens. Mas se nós fôssemos espíritos atrasados, levaríamos uma grande desvantagem em relação aos outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da lei de reencarnação, nós podemos perfeitamente ter passado por experiências em vidas passadas, aprendido através do sofrimento, e hoje estamos aqui compartilhando com os amigos ideias, pensamentos, que em outros momentos jamais concordaríamos. Assim, a humanidade caminha e uns aprendem com os outros. Aqueles que já estão mais evoluídos ensinam os outros. E, segundo Emmanuel, é responsabilidade daquele que tem um domínio de conhecimento, que tem uma consciência maior, ensinar aquele que não tem. É lógico que nós não estamos aqui para fazer uma catequese e enfiar na cabeça do indivíduo aquilo que ele não deseja ou ele não acredita. Por quê? Porque se o indivíduo é rebelde, se o indivíduo é materialista, se o indivíduo ele é preconceituoso, você não vai conseguir ensinar ele. No livrinho que é Espiritismo, que é um
opúsculo que Kardec fez, ele cita um caso muito interessante de um padre que chega ao seu escritório, à sua gráfica, e o padre queria conversar com Kardec, e Kardec até se dispõe. Quando ele descobre que o padre estava desafiando ele, e ele disse para o padre o seguinte: se o senhor quiser conhecer o que seja o Espiritismo, eu estou disposto a lhe ensinar, mas não estou disposto a provar que eu sou o certo, ou permitir que o senhor prove que eu estou errado. Então, com isso, nós precisamos entender que o Espiritismo ele não é proselitista. Nós não estamos aqui para angariar adeptos. Nós estamos aqui para entender o processo de evolução da humanidade com base na reencarnação. Então, os povos violentos na antiguidade, eles aprenderam, eles provavelmente passaram por situações muito difíceis e acabaram tendo que reparar em vidas posteriores. Exatamente o que sucedeu. E Emmanuel nos mostra isso no livro A Caminho da Luz, que aqueles povos que invadiram a Europa, por exemplo, usando a força, eles acabaram sucumbindo, sendo assimilados em termos de cultura, e em momento futuro, passando por provações tão duras que levaram esses povos a repararem as faltas cometidas. Porque, vejam bem, quando nós falamos faltas cometidas, há uma diferença do indivíduo que, por ignorância, comete erros, e aquele indivíduo que, detendo um conhecimento, manipula as situações para tirar proveito. Dentro da escalada evolutiva, há muito tempo atrás, tribos violentas, com uma visão materialista, invadem a Europa, mas invadem o antigo Império Romano, que cometeu muitas atrocidades. E os romanos tiveram a oportunidade de resgatar, reparar faltas cometidas por eles na convivência com outros grupos tribais muito violentos. E nesse processo de miscigenação, que isso é uma miscigenação cultural muito grande, uns reparam com os outros. E Emmanuel nos diz que as faltas que nós cometemos com o próximo, nós vamos reparar com o próximo, não necessariamente o mesmo. Por quê? Porque nós vamos evoluir. Então, nós, na condição de espíritos imortais, teremos a oportunidade de, numa outra situação, passar por uma prova semelhante à que nós precisamos para evoluir. André Luiz nos conta em uma passagem muito interessante que espíritos familiares evoluem juntos até certo ponto. Quando alguns elementos não conseguem acompanhar e ficam para trás, esses que ficam para trás, eles podem ser, digamos assim, recambiados, levados a reencarnar em grupos de pessoas que têm o mesmo padrão de dificuldade, de limitação, de atraso, para que na convivência com pessoas com o mesmo nivelamento, eles possam evoluir. Então, isso é muito comum. Se, de repente, eu cometi uma falta, mas eu não consegui avançar na minha escalada evolutiva, eu irei reencarnar numa família, num grupo de pessoas com um nível de afinidade que vai me permitir reparar a falta cometida. Porque eu acredito em reencarnação.
Eu não nasci melhor do que ninguém. Existem pessoas que não nasceram sabendo. Deus não concedeu a elas um conhecimento prévio. Elas conquistaram esse conhecimento ao longo de várias reencarnações. Porque senão Deus seria injusto. Ao mesmo tempo, nascem duas crianças. Uma criança tem uma facilidade de aprendizagem enorme, e essa criança avança para o grid evolutivo. Uma outra criança tem uma dificuldade imensa de aprender. Aí chega o final da vida, as duas desencarnam e morrem, aí nós vamos avaliar de que forma aquele que tinha facilidade usufruiu da vida, mas coitado daquele outro que não tinha facilidade nenhuma. Ele ficou marcando o passo e perdeu a encarnação. Não é bem assim que a visão espírita nos mostra. A nossa encarnação atual, ela é uma continuação da última encarnação, com algumas arestas acertadas, com uma programação reencarnatória revista. As facilidades que eu tenho nessa vida, elas refletem as atitudes de vidas anteriores. Ao mesmo tempo, eu tenho facilidades e tenho limitações. As facilidades foram conquistas. As limitações podem ter sido dificuldades em superar as minhas más inclinações e más tendências. Se nós formos voltando no tempo, nós vamos ver que as dificuldades eram maiores do que as facilidades, até chegar a um ponto que nós estaríamos numa sociedade primitiva, vivendo de forma bastante tribal, aonde nós éramos obrigados a caçar todo dia, porque a nossa alimentação era basicamente de caça. A caça, a pesca e a coleta. E com o passar do tempo, nós fomos nos aprimorando, nós fomos desenvolvendo qualidades e fomos refinando todas as nossas dificuldades e nossos defeitos. E nesse processo aconteceu também com os povos degenerados, ou os povos violentos e os povos atrasados. Quando eu diria os povos bárbaros. Para o romano, a palavra bárbaro, ela tinha um outro significado. O bárbaro era aquele que não falava o latim e não tinha os costumes da cultura romana. Nesse caso, o degenerado, a palavra degenerado, é uma palavra que, em português, ela tem uma expressão bem ampla. São aqueles povos violentos, cujos costumes não estavam próximos ao cristianismo, eram povos violentos que tinham costumes primitivos e que vão aprendendo através do sofrimento e vão avançando pelo uso da força. Então, algumas dessas tribos levaram séculos para poder aprender. Tribos bárbaras, vindas das estepes da Rússia Central, que invadem a Europa, que a história da civilização humana fala de povos violentos que tinham sua cultura, mas a sua cultura era completamente diferente dos povos ocidentais. Da mesma forma que, guardando as devidas proporções, quando os europeus chegaram na América Central, porque essa ideia de que Colombo descobriu a América, né? Eu diria até melhor, os europeus acharam a América Central, não descobriram, porque eles, de uma certa forma, sabiam da existência de terras próximas ao litoral africano a uma certa distância. As viagens marítimas já davam essa visão. Então, os europeus chegaram numa condição
de povos evoluídos e encontraram civilizações vivendo momentos complicados. E os europeus vão se colocar numa condição de superiores. E, na verdade, o que os europeus fizeram com os povos pré-colombianos, eu poderia dizer que o degenerado aí não era o povo pré-colombiano, tá? Porque o povo pré-colombiano ele tinha os seus defeitos. Não há dúvida que tinha sacrifícios humanos, realizavam na América Central para aplacar a ira dos deuses, os astecas, os maias e os incas. Mas, em compensação, quando os europeus chegaram, transformaram essas civilizações em uma área fornecedora de mão de obra para o trabalho escravo nas minas de ouro e de prata. Então, o europeu, aparentemente dito civilizado, ele vai utilizar de toda a força e da violência para subjugar os povos da América Central. Então, eu me questiono aqui um pouco da ideia da barbárie, porque a barbárie humana, ela poderia, ou a degeneração humana, ela existe quando o indivíduo não tem conhecimento. Talvez, sem crítica nenhuma, quando aquelas tribos das estepes da Ásia Central atacaram o Império Romano, eles tinham os seus motivos de subjugar, de buscar riqueza. Agora, quando os europeus chegaram aqui, na América Central, os europeus tinham um conhecimento, tinham uma visão científica que dava a eles uma superioridade tecnológica muito grande. E eles vão fazer uso dessa superioridade tecnológica para dominar, explorar e subjugar. Aí eu me pergunto, povos degenerados, quais? Os degenerados da antiguidade? Átila o Huno, Gengis Khan, Kublai Khan, que invadem a Europa, ou Portugal e Espanha, que invadem as Américas, dividem as Américas entre eles e exploram, tirando toda a riqueza. Então, a questão de ser degenerado aí é uma questão, no português, muito relativa. Porque, como nós acreditamos na reencarnação, os espíritos que um dia vieram para cá e, através do uso da força, utilizaram o poder das armas para subjugar, explorar, provavelmente reencarnaram. Não só no Brasil, a terra de ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, mas na terra que Ismael recebeu de Jesus, com a responsabilidade de se transformar numa grande escola, num grande campo de trabalho para os espíritos que aqui reencarnassem, a pátria do cruzeiro. Então, com isso, nós sabemos perfeitamente que, pela lei da reencarnação, aquele indivíduo que se comprometeu no passado, numa outra época, numa outra cultura, ele reencarna para poder evoluir. Porque, senão, nós ficaríamos numa situação de predileção divina. Deus escolheu uns que são os prediletos e a eles concedeu conhecimento, oportunidade, estudo para evoluir. Já do outro lado, Deus não concedeu àqueles outros a oportunidade. Então, eles são criaturas atrasadas que não vão ter chance de evoluir
e vão, infelizmente, ficar numa condição de servir. E nós sabemos disso. A coisa foi tão forte que, num movimento de colonização da América do Norte, foi lançado um manifesto chamado Destino Manifesto, aonde os colonos ingleses se achavam privilegiados, escolhidos por Deus, para colonizar o continente da América do Norte, levando a bênção da civilização a todos os povos que ali encontravam. Então, quando a gente para pensar que na corrida para o oeste, que vem aqueles filmes faroeste, quando eles descobrem ouro, principalmente do lado do Pacífico, e o movimento se expande com a construção das ferrovias, os colonizadores vão utilizar-se da mão de obra de imigrantes para explorar, e o continente cresce com base na exploração dos dominadores. Aí vem a famosa pergunta, né? Que nós poderíamos nos questionar. Mas e o progresso? A lei do progresso, ela é oferecida a todos os povos, porque nós sabemos perfeitamente do processo de evolução. Quando os exilados de Capela foram transferidos para o planeta Terra, isso está no livro do Edgar Armond, Exilados de Capela, e está também no livro A Caminho da Luz. Edgar Armond disse que os exilados de Capela foram divididos em grupos por conta da sua capacidade intelectual, por conta da sua capacidade de elevação moral, por conta da sua rebeldia, por conta da sua resistência. Então, esses grupos que foram divididos, eles conduziam determinadas regiões a um processo de evolução diferenciada. Haja visto o Egito. A evolução do Egito foi muito marcada por conta do quê? Por conta do perfil dos espíritos que reencarnaram ali. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eles reencarnaram, deixaram um conhecimento esse que foi utilizado não apenas pelaquela civilização, mas pelas civilizações vizinhas. Ainda hoje, quando nós ensinamos nas escolas falando sobre história geral, nós procuramos mostrar aos jovens a contribuição dos povos da antiguidade na cultura atual. Então, a gente busca, por exemplo, explicar que, por um exemplo, no Egito Antigo, eles desenvolveram a construção com grandes blocos de pedra. Um exemplo. Na Mesopotâmia, eles desenvolveram o que seria o tijolo, assim como o ladrilho que nós utilizamos hoje. Então, se os povos da antiguidade nos legaram um conhecimento dessa natureza, aqueles que tiveram essa preocupação, que foram pessoas mais amadurecidas, evoluíram de acordo com seu mérito individual. Todos nós temos a oportunidade de evoluir, ou pelo amor, ou pela dor. A escolha é nossa. O que nós não podemos nos prender é na unicidade de existência corpórea, ou seja, só existe uma única encarnação. Se eu não fizer bem feito, acabou. Não é bem assim, porque o conhecimento que eu apresento na atual encarnação é um somatório das últimas encarnações. E aquelas pessoas que apresentam dificuldade de aprendizagem, de evolução, são espíritos que, por alguma razão que nós desconhecemos, eles não se desenvolveram do mesmo ritmo. Como professor de escola pública ao longo de quase 40 anos, eu observei que as turmas são muito heterogêneas.
E se nós fôssemos passar ali uma avaliação dura, nós iríamos filtrar demasiadamente a turma. Ou seja, num grupo de 40, passariam 25. Então, muitas das vezes, a gente avalia o aluno pelo que ele é capaz e não pelo que ele faz. Porque, como ele não tem motivação para fazer, a gente avalia se ele realmente é capaz. E essa visão é uma visão acadêmica, uma visão didática, que a espiritualidade, ela leva em conta o que nós somos capazes de fazer pelo próximo e o que o próximo é capaz de fazer pela gente. E dentro dessa dinâmica, o homem evolui, porque às vezes o indivíduo tem oportunidades e ele sabe usar as oportunidades. Já existem casos em que o indivíduo, ele tem poucas oportunidades, ele se agarra às oportunidades, ele trabalha em cima disso. Por quê? Porque as encarnações, elas não são iguais umas às outras. Cada programação reencarnatória, ela tem, digamos, detalhes particulares que só dizem respeito ao indivíduo. O que diz respeito à minha reencarnação não diz respeito, por exemplo, à encarnação do meu filho. Eu precisei passar por determinadas questões muito ligado ao histórico das encarnações passadas. Ou seja, quando os amigos espirituais programam uma encarnação, eles levam em conta os acertos e os erros das encarnações passadas. Por exemplo, existe há muito tempo uma técnica que veio do Japão chamada Kumon. Hoje você tem Kumon para várias disciplinas, mas quando eu conheci Kumon pela primeira vez, só existia Kumon para matemática. E o Kumon é uma técnica em que o indivíduo só avança quando ele demonstra que ele aprendeu aquele conhecimento. E isso vem sendo aplicado em muitas disciplinas, como inglês, português, técnicas para favorecer o indivíduo, para o indivíduo não passar de qualquer forma. Então, a gente pode dizer que no plano espiritual existe um critério mais rigoroso, porque os espíritos nos concedem oportunidades, mas de acordo com aquilo que nós somos capazes de fazer ou de acordo com as nossas possibilidades. Então, a humanidade progride por meio dos indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e se instruem. Então, nós temos a obrigação de buscar esse processo. Todo dia, a gente aprender uma novidade. Todo dia, a gente poder descobrir alguma coisa, trocar com um companheiro ideias. Não é ficar cristalizado. A mente deve ser usada de uma maneira oportuna a nosso favor. Não é privilégio, é interesse. Existem pessoas, e eu conheço várias, que parece que por comodismo ou por limitação, a pessoa não quer aprender, ela não quer ir mais além, até mesmo dentro da doutrina espírita. Então, quando nós estamos estudando para fazer uma palestra, para fazer uma live, para fazer um artigo, para mandar para um desses periódicos que a gente de vez em quando manda um artigo, a gente pesquisa e descobre coisas que nós não sabíamos. E ao descobrir, a gente parece que vai ampliando a nossa capacidade mental de compreensão. E eu já tive chance de ler que quando nós estamos no plano espiritual e nós nos esforçamos para isso, a gente produz uma expansão da nossa consciência. E essa expansão da nossa consciência, ela nos permite perceber coisas
que outras pessoas não percebem. Mas por quê? Porque nós somos dotados ou porque nós somos agraciados? Não, porque nós estamos tentando fazer um bom uso dos talentos que a gente recebe. Ou seja, se eu posso me aprofundar em termos de conhecimento, se eu posso buscar informações novas, se eu posso pesquisar, por que eu não me interesso? Se eu posso ler, se eu enxergo, a ponto de eu ler uma revista, um jornal, de eu poder entrar na internet, eu estou me capacitando. Então, existe um movimento de autocapacitação que permite que eu seja um autodidata em termos de conhecimento. E nesse movimento de autodidata, eu posso acelerar a minha evolução. E tem pessoas que não dão o braço a torcer. Chega um determinado momento que o indivíduo, ele cruza os braços e ele acha que a espiritualidade tem a responsabilidade de promover a sua evolução estando na casa espírita, tomando um passe, assistindo a palestra e bebendo água fluidificada. E não buscando, através do estudo, um amadurecimento cultural e espiritual. Porque o amadurecimento do senso moral é que vai ser o grande divisor de águas entre quem fomos e quem desejamos nos tornar. Porque os povos da antiguidade, eles eram atrasados. Mas isso não quer dizer que todos fossem. Por exemplo, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, disse que a humanidade teve uma grande queda, se a gente pode dizer assim, de ordem moral, quando condenou à morte Sócrates. A humanidade se comprometeu coletivamente, porque Sócrates, ele pregava a verdade. E ele foi condenado à morte para beber cicuta com a alegação de que ele vinha envenenando a mente dos jovens com ideias que eram permissivas à juventude daquela época. Então, quando a gente para pensar, um pensador como Sócrates aceitou a morte, não reagiu na sociedade ateniense que ele vivia, e ele vai aceitar a morte e vai cumprir o ritual. Quando ele faz isso, o prejuízo para a humanidade foi muito grande. E vejam, nós não estamos falando agora de uma sociedade bárbara, mas de uma sociedade degenerada. De uma sociedade degenerada que manipulava a política, a cultura, de acordo com os seus interesses. A mesma sociedade degenerada que, infelizmente, construía um templo, séculos depois, um templo ricamente ornamentado, usando ouro, pedras preciosas, e convencia a cristandade ocidental que ali era a casa de Deus. E as pessoas humildes se sentiam insignificantes diante daquele templo majestoso que representava a casa de Deus. E aí a gente para pensar. Essa sociedade degenerada, que manipulava os interesses, eram povos bárbaros que vinham montados a cavalo, que não tinham uma cultura definida, que não tinham escrita. Não. Eram pessoas que sabiam muito bem articular o pensamento e tiravam proveito de acordo com seu interesse particular. Então, a ideia de povos degenerados é uma ideia muito mais
contemporânea, porque se nós formos seguindo essa vertente, a gente para pensar o seguinte: dentro da lei de reencarnação, todos aqueles que utilizaram o conhecimento a seu favor para prejudicar o semelhante, um dia foram obrigados a responder diante da sua consciência pela atitude infeliz que tiveram. Como, por exemplo, quando os europeus não conseguiam dominar as tribos no continente americano, os europeus utilizavam uma estratégia muito sórdida, é essa palavra. Distribuíam como presente roupas de hospital infectadas de tifo e de cólera. As tribos indígenas que não conheciam aquela doença porque era uma doença de outro continente, contraíam essa doença. E a doença se espalhava. E não adiantava o pajé orar para os deuses, porque não havia cura para aquela doença dentro da cultura daquele povo. E o europeu ainda dizia, ironicamente, para todos eles: vocês foram abandonados pelos seus deuses. Quando a gente observa, eu diria até que naquela época isso seria uma arma química, arma bacteriológica. Quando isso? Há 20 anos atrás? Não, no período de colonização do continente americano, século XVI. Está nos livros de história. Então, a gente para e pensa assim: quem teve essa triste ideia, quem agiu dessa forma, um dia reencarnou para responder por isso. Aquele filme A Missão tem uma passagem que o cacique percebe a fala manipulada do sacerdote. Eu até deixo que os amigos procurem e leiam, porque fica claro que o cacique e os índios não eram tolos, e em determinados momentos eles percebiam a manipulação. O que aqui se faz, aqui se paga. A responsabilidade nossa, ela é muito grande. Por quê? Porque todos nós arrastamos, dentro da cultura que trazemos no nosso inconsciente reencarnatório, atitudes degeneradas de vidas passadas, que nós éramos coniventes. Ou vocês acham que não? Por isso que a humanidade, ela ainda está marcando passo, por conta dessa degeneração cultural que nós ainda temos que, de alguma forma, corrigir através da dor, através do exercício da prática da caridade. Que a prática da caridade vai se contrapor ao egoísmo humano, à vaidade, à arrogância e prepotência. Essas seriam as formas de nós contrabalançarmos todo o lado sombrio que carregamos das últimas encarnações e que ainda se apresenta aqui, junto na atual encarnação. Enquanto estamos a caminho da luz, como diz André Luiz, há chance de conseguirmos corrigir as falhas de ordem moral que trazemos de encarnações passadas. Encarnações há 50 anos atrás, 50 não digo, que eu já tenho mais de 50 anos, mas de 150 anos, 300 anos, 400 anos, quem sabe, no início da colonização do Brasil, eu tive aqui numa encarnação como padre jesuíta, e como padre jesuíta, em nome da ordem, eu fiz coisas que eu sabia que não eram muito corretas.
E hoje eu tenho que responder a isso, porque eu fiz uso de uma autoridade a qual eu não tinha direito. Eu tenho que responder? Tenho que responder. Mas a doutrina espírita, ela nos inspira e nos ensina tanto que a gente aproveita a oportunidade para nós nos melhorarmos através de grandes exemplos que são diariamente nos oferecidos. E para que a gente possa ir terminando aos pouquinhos, tá? Porque a ideia central nós já passamos para os companheiros, a humanidade como um todo, ela evolui, os povos evoluem. E como nós sabemos perfeitamente que existe a possibilidade do espírito reencarnar, os antigos piratas que vinham para explorar pau-brasil ao longo do litoral do Brasil, na época do período colonial, os franceses, por exemplo, né, eles podem estar reencarnados aqui, vivendo aqui no Brasil. Nós tivemos a colonização francesa, as colônias, aqui no Rio de Janeiro, em São Luís do Maranhão. Quem não nos garante que muitos daqueles franceses que vieram para cá, os holandeses, com Maurício de Nassau, não reencarnaram aqui para poder dar continuação, corrigir, reparar, aprender, compartilhar? Fora do corpo físico, o indivíduo tem uma expansão de consciência tão grande que ele se envergonha das coisas erradas que fez e pede a oportunidade de retornar para poder corrigir aqui na Terra, junto com os semelhantes, o que de errado ele fez e contraiu de débito em vidas passadas. Para que a gente possa finalizar, eu vou contar uma historinha para os amigos, faremos a prece de encerramento e vamos depois chamar o nosso companheiro Ricardo para encerrar esse nosso simpático encontro. Existiu, já desencarnou, uma espírita, escritora, muito amiga de Chico Xavier. Eu conheço algumas obras dela. Marlene Freitas Nobre. Marlene Freitas Nobre era casada com um indivíduo envolvido em política, mas um espírita atuante, chamado, sobrenome dele, Freitas Nobre. E ela, Marlene, ela se dedicou muito, é fácil entrar na internet e encontrar fotos da Marlene com o Chico. E ela escreveu um livro chamado Lições de Sabedoria. Nesse livro, Lições de Sabedoria, tem uma história que eu quero compartilhar com vocês. No ano de 1971, no mês de outubro, Chico Xavier estava em Uberaba, realizando o trabalho que ele sempre realizava, independente do mês do ano. E Chico vê parar na porta da sua casa um caminhão carregando esses caminhões que levam carro, tá? Parou o caminhão, desceu um rapaz com uma série de papéis na mão, um envelope, procurando pelo senhor Francisco Cândido Xavier. E bateu na porta, o Chico atendeu, ele falou assim, olha, eu estou vindo de São Paulo, trazendo uma encomenda para o senhor. Ele falou assim, quem está mandando? Olha, a pessoa que está mandando não se identificou, mas é um empresário muito importante de São Paulo que está mandando para o senhor esse carro. Era um Fuscão 0 quilômetro. Inclusive, ele já mandou, ele providenciou que já viesse a documentação em seu nome. Está tudo em seu nome. Eu não sei quem é o empresário. Então, eu estou entregando a documentação, vou descer o carro do caminhão e vou estacionar Fuscão 0. O Chico ficou parado olhando,
pediu a ele que estacionasse na rua em que o Chico morava, não havia muito trânsito, as pessoas estacionavam na calçada, o carro ficou estacionado na calçada. O Chico ficou surpreso com aquilo, pegou o envelope com toda a documentação, agradeceu o homem, ele não tinha nem a quem agradecer, porque ele não sabia, e foi para casa para continuar o trabalho dele, meditar e orar. Passados uns 2 ou 3 dias, bateu na porta o senhor do mercado da cidade. Na época não haviam supermercados como nós temos hoje, em 1971. Havia o dono de um mercado municipal, onde o Chico comprava os mantimentos para a distribuição das cestas básicas e o sopão dos assistidos. Aí, o senhor chegou e falou assim, olha, um carro novo. Ele falou, ganhei. Aí o homem falou, puxa, Chico, que legal, ganhou um carro. Uma boa oportunidade para o trabalho assistencial que você faz, você se deslocar. Aí o Chico falou, eu não tenho carteira de motorista. Eu gostaria de vender esse carro para você. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro como pagar. Eu tenho mercado, mas eu não tenho dinheiro disponível para comprar um carro desse. Ele falou assim, mas você tem como me pagar. Você não tem dinheiro, mas você tem uma forma de me pagar. Nós vamos avaliar o carro e você vai me pagar em macarrão e gêneros alimentícios. Aos poucos, você vai levar o carro e você vai fazer a contabilidade, depois você vai me prestar contas e aos pouquinhos você vai me fornecendo tudo que eu preciso para a cesta básica dos meus assistidos, em particular macarrão para a sopa dos necessitados. Chico era um espírito evoluído, um espírito desprendido dos bens materiais. Um indivíduo que tinha a plena noção da vida futura. Para ele, o Natal era o ano inteiro. Hoje, quarta-feira, dia 21, faltam 4 dias para o Natal. Para o Chico Xavier, o Natal era todo dia. Era quando Deus lhe oferecia uma oportunidade de ser útil, uma oportunidade de poder servir. E nesse livro, que eu acabei de citar o nome, Lições de Sabedoria, Marlene Freitas Nobre nos conta que Chico vendeu um Fuscão 0 km e recebeu em troca macarrão para a sopa dos assistidos. Meus amigos, eu convido a todos para elevarmos o nosso pensamento em prece, para agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade de juntos, nesse encontro amigo, refletirmos, estudarmos um pouquinho a respeito do Livro dos Espíritos. O enfoque sobre povos degenerados mostra que essa degeneração necessariamente não tem relação com os povos bárbaros, tem com a humanidade terrestre que não amadureceu ainda o suficiente para fazer valer as bênçãos que a espiritualidade nos oferece. Vamos elevar o nosso pensamento. Deus Pai amado, Senhor de infinita bondade e misericórdia, que a sua bênção recaia sobre essa casa espírita que nos abriga, que nos acolhe e nos ajuda ao longo de todo o ano que se passou e do ano que está prestes a começar. Sabemos das nossas limitações, das nossas dificuldades e fraquezas. Reconhecemos que ainda estamos longe de ser aqueles
quem deveríamos ser. Mas estamos tentando diariamente nos transformarmos um pouco, nos tornando pessoas melhores para, dentro dessa caminhada evolutiva, fazer o que está ao nosso alcance. Desejo a todos os companheiros boas festas, uma noite de paz e de luz, e que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe a todos nos 2 planos da vida, por hoje, agora e por todo sempre. O nosso muito obrigado, o nosso boa noite, e que o nosso companheiro Ricardo, que está aqui nos bastidores, possa subir, aparecer aqui ao nosso lado, para encerrar esse nosso simpático encontro. Não tem nem o que falar. Eu lembrei da Nísia. A Nísia, nessa época do ano, ela tocaria no órgão dela a música parecida, mais ou menos assim, ó. Todo dia é dia de Natal. Todo dia é dia de Natal. Todo dia é um dia especial. Mais ou menos assim, só para finalizar. Éder, um Feliz Natal para você, tudo de bom, muita paz. Para você também, muita a família, saúde. para o neto, para a esposa, para o filho. Isso. A gente ainda se vê esse ano, dia 26 de dezembro. Isso, exatamente. Dia 26 nós de temos dezembro, um compromisso. Nós temos um compromisso. Vamos deixar o pessoal na expectativa, não vamos adiantar nada, mas nós ainda nos veremos dia 26, se Deus quiser, se não houver nenhum contratempo. Isso, exatamente. Um abraço, Éder. Fica com Deus. Outro, fica com Deus. Boa noite a todos. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.